Boa noite a todos. Então, nesse nosso encontro de hoje, vamos trabalhar ali como analisar projetos independentes e excludentes e vamos trabalhar também com a comparação ali de taxas de juros, né? Nosso encontro a gente vai ter duas apresentações em PowerPoint para trabalhar e só para fazer uma contextualização bem rápida, nas aulas anteriores, nós trabalhamos, né, cálculo do valor presente líquido, taxa interna de retorno e trabalhamos também a respeito de payback, né, que é justamente identificar em quanto tempo que o investimento, você tem o retorno desse investimento. Alguns pontos aqui, né, aqui a gente está trabalhando com a base que a pessoa já sabe fazer o cálculo do valor presente líquido e da taxa interna de retorno, mas o que nós vamos ver no encontro de hoje, né, são situações que envolvem, né, a escolha de projetos quando os valores são diferentes. Então isso vai ser um ponto que a gente vai abordar. Então assim, um projeto ele custa 250 mil, o outro custa 180. Será que vale a pena pagar 250 mil, né, em vez de 180? Será que o retorno a mais compensa? Né? Isso a gente vai trabalhar no encontro de hoje. E um outro ponto que vai ser trabalhado, já que a gente justamente está trabalhando a questão do orçamento de capital para verificar se é viável ou não, né? Então, no primeiro momento, a gente pode verificar assim, eles são viáveis. Agora é a questão se vale a pena pagar mais por isso ou situações onde o prazo de retorno do investimento é diferente. Então, você tem o projeto A com prazo de retorno em 3 anos e o projeto B com prazo de retorno em 6 anos. Então, como é que você vai fazer essa comparação? Né? Aí eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades, inclusive de fazer algumas outras análises bem interessantes. Né? E isso vai ser abordado no nosso encontro de hoje, tá? E a gente vai calcular também. No primeiro momento, a gente vai conversando e eu vou calculando aqui com vocês. Iniciando, vamos abordar, né, o tópico, né? Como analisar projetos independentes e projetos excludentes. Então, vamos lá. Né? Aqui algumas considerações iniciais, que é o seguinte, né? Na análise de projetos, né, independentes, será que sempre quando a gente for fazer o cálculo da TIR e o cálculo da VPL, vai levar à mesma conclusão? Né? Se eu estou numa situação onde eu vou fazer o cálculo, será que o resultado, né? O resultado vai sempre apontar para o A, tipo, tanto o VPL quanto a TIR? Né? Ou será que pode ser, né, que o VPL aponte para o projeto A e a taxa interna de retorno aponte para B? A gente vai, né, esse é um ponto importante para refletir e a gente vai inclusive ver na prática, tá? Valor presente líquido ou taxa interna de retorno para analisar projetos independentes, será? Na análise de projetos excludentes, a TIR e o VPL levam sempre à mesma conclusão? O questionamento que ele fez é o seguinte: num deles é num projeto independente e o outro é num projeto excludente, ou seja, né, os dois têm a mesma finalidade. Então, a compra do equipamento, por exemplo, ela vai se destinar para a mesma unidade fabril. Ou seja, eu compro a máquina A ou a máquina B. Uma vai excluir a outra. Né? Projetos independentes significa o quê? Que eu posso comprar, né? São para coisas distintas. Uma é para fiação, né? A outra é facção, outra máquina é para tinturaria, para melhorar o processo. Então, assim, são independentes. Excludentes, não. São duas máquinas que elas vão estar lá no setor da tinturaria. E elas vão fazer exatamente a mesma coisa. Então, um projeto, na hora que aprovar, ele exclui o outro. Né? Beleza. E daí o questionamento é assim, será que é melhor usar o VPL ou a taxa interna de retorno? E é isso que a gente vai conversar. Então, assim, trouxe aqui para vocês uma situação, né? Eu já tenho a resposta, então aqui é só para a gente analisar no primeiro momento, tá? Então, aqui, analise o fluxo de caixa dos projetos alfa e beta. Como nós calculamos, né, ao longo de várias aulas, a não ser que vocês mencionem no chat, né,
mas a ideia inicial é a gente nem precisar fazer a conta. Eu vou trazer aqui o resultado. Se vocês quiserem fazer para ver como é que faz, só coloca ali no chat que daí a gente calcula, mas se não, a gente já vai adiante e já vou apresentar o resultado, tá? Eu tenho assim, ó, o projeto alfa, cujo investimento aqui é 1.000, né? E o projeto beta, que é 2.600. Até para ser mais fácil. Ah, professor, será que poderia ser a tabela ali, né? O quadro, em milhares de reais seria 1 milhão ou 2.600.000? Enfim, para fins, para até ficar mais fácil o cálculo, né, ele aparece como 1.000 e 2.600. Não que o projeto em si custaria só 1.000, né? Muito provavelmente a gente está falando de milhão, né? Milhões, né? Beleza, ó. Qual que é, né? O custo do capital? 15%. Aí, para a gente pensar, né? Se os projetos, caso os projetos sejam independentes, a aceitação de alfa não implica a rejeição de beta. Ou seja, né, se os dois tiverem um resultado positivo, e se eu tiver recursos para fazer os dois, né, se eu tiver 3.600.000 ou 3.600, eu posso fazer os dois. Ou seja, alfa e beta poderão ser aprovados e realizados ao mesmo tempo. Beleza, né? Não sei que tem uma racionalização ali, que você tem recursos limitados, mas se não, pode aprovar os dois. Agora, caso o projeto alfa e o beta eles sejam excludentes, a aceitação de alfa implica a rejeição de beta, né? Eles vão servir para a mesma coisa. Portanto, só podemos aprovar um ou outro. Beleza. Então vamos ver o que ele traz, né? Não vou pedir para vocês calcular, até porque a gente já calculou em outras aulas, né? Alguns cálculos mais adiante a gente vai fazer, então vou deixar para momentos posteriores. Aqui, olhem só que interessante. A gente fez o cálculo, né? Ou já estou trazendo a resposta do cálculo, né? O cálculo da taxa interna de retorno é 25,38. Do beta é 21,76. Se eu fosse considerar a taxa interna de retorno para verificar qual que é o melhor projeto, né? É excludente, então eu vou ter que escolher um. Se eu tivesse que escolher um e eu fosse considerar a taxa interna de retorno, o projeto alfa ele tem um melhor retorno. Agora, se eu considerar o valor presente líquido, eu vou verificar que o projeto beta ele tem um retorno maior. Tá? Então, aqui o exercício, o exemplo, é justamente para dar esse impasse, né? Um deles, o valor presente líquido é maior, e o outro, a taxa interna de retorno é maior. Então, isso aqui eu trouxe, né? No direito a gente fala doutrina, né? Mas na contabilidade a gente não menciona tanto a doutrina, né? Mas trouxe de autores, né, que vão tratar justamente a respeito da administração financeira, né, que são renomados, que são alguns questionamentos a respeito do assunto. Então, assim, eles vão trazer o seguinte: qual que a decisão deve ser tomada, né? O que dá o melhor retorno ou o que apresenta melhor valor presente líquido, né? Se eles forem independentes, o que a gente viu é o seguinte: se eles forem independentes, ele pode fazer os dois projetos. Os dois projetos ele vai fazer, né? Ele pode, se ele tiver recurso, ele vai executar, né? E ele vai ter um valor presente líquido, né? Demonstrando que os dois são viáveis, né? O retorno também demonstra que ele é viável. Agora, se os projetos forem excludentes, será que vale mais a pena, né? Como é que eu vou analisar isso? Será que vale a pena eu escolher pelo VPL, que vai ser B, ou será que vale, que é o maior, ou será que vale a pena eu escolher pela taxa interna de retorno, que é o A, né? Aí tá a dúvida, né? O que vocês acham? Podem colocar no chat. Já respondendo, né? Trocando uma ideia. A gente já viu, né? Pelo que tudo que a gente foi conversando, que pela metodologia eles vão apontar resultados opostos, eles não vão ter o mesmo resultado. Então, o que eu vou utilizar no projeto, em projetos excludentes?
O que os autores trazem, já trocando uma ideia com vocês, e teve uma aula que eu fui indagado, inclusive, por um acadêmico, né? Acadêmico, que ele me perguntou, tá, mas professor, se eu tiver um impasse, né? Então aqui tá a resposta, né? O valor presente líquido, ele é tido como uma metodologia superior para analisar projetos excludentes, né? Então, se você tivesse que escolher entre valor presente líquido ou taxa interna de retorno, né, entre os projetos, escolha o que tem melhor valor presente líquido, né? Isso eu, né, estou dizendo, e além disso, os autores também vão trazer dessa forma. Portanto, né, no caso ali, a gente viu que o projeto B seria aprovado e o projeto A seria rejeitado, porque ele buscaria o que ele tem o melhor VPL. Existem duas justificativas para confirmar a opção pela superioridade do valor presente líquido em relação à taxa interna de retorno. E é isso que a gente vai ver. Justificativa 1. Quando uma empresa investe, né, em algum projeto, ela deseja criar valor para os seus acionistas. Retorno, né? Um projeto com uma TIR superior à taxa de desconto, como é o caso do Alfa, mostra que o projeto é criador de valor para o acionista, mas não diz o quanto de dinheiro que ele é superior, mostra em percentual. Um projeto com VPL positivo, como é o caso do projeto Beta, né, que é mostra que o projeto é criador, né, mostra que ele é criador de valor, né, para o acionista, e ele também demonstra, o VPL também demonstra o quanto que ele dá de valor, quanto que ele cria de valor, quanto que ele tem de retorno presente líquido. Essa seria uma ideia, né, uma forma de justificar o porquê que na escolha entre valor presente líquido e taxa interna de retorno, o valor presente líquido deve ser preferido, né, em relação à taxa interna de retorno. Então, né, a metodologia, conforme a justificativa 1, a metodologia do valor presente líquido ela vai estar mais alinhada com o conceito de criação de valor para o acionista do que a metodologia de taxa interna de retorno. Conclusão. Se houver uma restrição de capital, ou seja, se a empresa, perdão, se houver, daí já muda a conversa, mas se não houver uma restrição de capital, ou seja, se a empresa dispõe de tanto mil para investir como 2.600, né? Se não existe uma situação assim, não, olha, os dois são viáveis, mas a empresa ela não tem capital suficiente, ou ela vai fazer outros projetos, então melhor é optar esse de 1.000. A última questão que nós trabalhamos na aula passada era uma que você justamente tinha que escolher diversos projetos. E daí a análise era uma análise onde você faz tem uma visão ampla, né? Então você verifica quanto que você tem possível de investimento para cada um dos períodos, né? Era a última questão, lembra aquela que ele trazia uma situação assim, ó, que a empresa tinha 20 milhões para investir, tanto no momento 0 quanto no momento 1. E daí ele faz a análise de 4 projetos, e dos 4 projetos ele escolhe justamente, né, o que possibilita ele fazer os 20 milhões no momento 0 e investir mais 20 milhões no momento 1. Então, né, ali foi um caso bem interessante, ele mostrava que existia uma restrição do valor do investimento. Então, agora, se não houver nenhuma restrição, ela pode investir tanto 1.000 ou quanto 2.600, ela vai escolher pelo beta, né? É isso que ele está trazendo. Por quê? Porque o valor presente líquido vai demonstrar quanto em retorno financeiro e vai demonstrar também que dá um retorno maior do que o alfa. Então, o que ele dá ali como final de conclusão é melhor ficar mais rico em 520 do que em 314. Reflexão. A reflexão ou justificativa 2, para explicar o porquê que o projeto 2 é que deve ser escolhido. Um minutinho. Ok. Para fazer a justificativa 2, o que acontece é um questionamento, né? Para verificar realmente se vale a pena. E esse é um dos pontos que eu comentei, que justamente eu queria comentar com vocês, que é o seguinte: os projetos eles não têm o mesmo valor.
né? Porque assim, deixa eu voltar um slide. Ele dá aqui, ele tem um retorno de 520, né? Ah, professor, 520 é maior do que 314. Tipo assim, isso é óbvio, a gente sabe, né? Mas assim, ó, tá, professor, mas assim, ó, ele deu 520, mas olha só, professor, ele teve que investir 2.600 para dar 520, né? Agora, o de 1.000 dá 314. Né? Será que vale a pena ele ter que pagar 1.600 a mais? Né? É claro, se às vezes, digamos, ele tivesse uma possibilidade, digamos, de ter duas máquinas de 1.000, né? Né? Mas aqui não é, não, digamos, a princípio não seria o caso. Seria o caso dele escolher, digamos, ele não precisa de duas máquinas, o que ele precisa é de uma máquina. O questionamento é assim: vale mais a pena pagar 1.600, vale a pena pagar 1.600 a mais, né? É tipo assim, ó. Você pode comprar um automóvel para ir para a faculdade, né? Aí você decide, professor, eu vou escolher entre um Onix, eu vou escolher entre, me ajudem, né? Um Onix, um HB20, aí um Kwid, né? Ou, ou um Mercedes, né? Um A200 ou uma CLA ou uma C180, né? Aí o questionamento é assim, tá, será que vale a pena eu pagar pela Mercedes? Será que vale a pena esse investimento a mais da Mercedes em comparação aos outros carros, né? Aí a gente vai fazer análise, né? Brincadeira, tá? Mas é pensando no equipamento, né? Então, assim, o equipamento de um fabricante ali, o preço dele é mais alto. Será que esse retorno que ele vai te dar compensa? Será que aquilo que ele te dá em resultado de produção, que aqui o que acontece é o seguinte, a máquina custa mais cara, mas ele consegue produzir uma quantidade maior, então ele consegue ter um retorno, né? O processo é mais rápido, enfim. Ó, a nossa questão é a financeira, né, não a parte da produção. Então, assim, o que a produção nos disse é o seguinte: se você investir 2.600, né, vai ter tanto de retorno, e a gente calculou que isso daria 520, né, e de 1.000 daria 314. Ok. Então a gente vai fazer o cálculo para verificar se vale a pena pagar 1.600 a mais. E é isso que a gente vai aprender. Então, a gente precisa analisar o fluxo de caixa diferencial entre os dois projetos. O fluxo de caixa do projeto beta menos o fluxo de caixa do projeto alfa. O que ele fez? Aliás, eu podia ter feito isso com o Excel aqui com vocês, né? Ia ficar legal. Vou fazer com vocês aqui no Excel. Deixa eu ver se eu já não... Deixa eu puxar para cá. Eu só preciso de um instante que eu vou lançar as informações. Só um pouquinho. Tá. Deixa eu puxar para cá, ó. Aí vocês estão me acompanhando. E aqui eu vou puxar por aqui. Beleza. Só que eu não queria que aparecesse ele ali. Tá. Deixa eu dar um ESC aqui e vou voltar. Ótimo. Vou lançar aqui os valores, tá? A taxa é de 15%, tá certo? Aqui é menos 1.000. 200, 300, 500, 500, 500. Aqui é 600, ó, desculpa. 25,38, fechou. E deu, né, 314 porque a gente arredondou, porque não tinha as casas, né? Aí aqui, ó, investimento, menos 2.600, 500, 750, 1.000, 1.250 e 1.500, 21,76 e deu 512. Então, assim, ó, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui agora, né? O
que eu vou fazer aqui agora? Eu vou justamente verificar o seguinte, pessoal. Eu vou verificar se... Deixa eu até ampliar um pouco mais aqui. Ó, aqui é o projeto A, aqui é o projeto B, né? E a gente vai verificar se vale a pena ele pagar essa diferença, tipo B menos o A, né? Se vale a pena ele pagar se vale a pena ele pagar 1.600 a mais, né, para ter o retorno. Então, o que a gente fez? Ó? A gente fez o seguinte, o que eu fiz o cálculo, né? Ele teve um investimento de 1.600 a mais do que o projeto A. O retorno também, ó, por exemplo, no ano 1, em vez de ser 500, né, ó, 500 e 200, eu fui fazendo diferença. Então, ele teve um retorno superior em 300, um retorno superior em 450, o B menos o A, né? 500, 750 e 900. O que ele dá como resposta aqui? Ele deu que se eu fizesse a diferença de um pelo outro, isso daria 206,17. Vou voltar para a apresentação e a gente vai conversando, tá? E vocês vão entender, porque a apresentação ela vai trabalhando sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Ó, então a gente fez o cálculo, né? E daí ele demonstra, né, que essa diferença ela também foi positiva. Eu vou depois explicar um pouco mais ainda a respeito disso, tá? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que, mais uma vez, né, como uma justificativa, uma segunda justificativa ali para ter escolhido o VPL e para ter escolhido o projeto B, é que, mais uma vez, confirmamos que vale a pena aprovar o projeto B e rejeitar o projeto alfa. Por quê? Porque a diferença entre eles ali é viável, né? Ou seja, entre os dois, então, vale muito a pena escolher. Então, conclusão final. A metodologia do valor presente líquido deverá ser escolhida para analisar projetos quando eles forem excludentes. Então, se eu tenho que escolher entre A e B, eu vou escolher o projeto que tiver o melhor VPL, tá? Beleza, essa é a nossa primeira parte, onde justamente envolve a questão, né, de analisar entre valor presente líquido e taxa interna de retorno. Eu vou apresentar uma segunda apresentação agora, e a gente vai verificar algo que é bem interessante, chamado de intersecção de Fisher, tá? E eu vou mostrar isso para vocês, que é algo que nem todos os professores que trabalham na disciplina de administração financeira, né, tem, talvez, não sei, né, eu não tive nos livros básicos, né, mas depois você estudando, você vai vendo, assim, que é bem interessante, e eu vou comentar o que é, tá? E é bem tranquilo, super fácil, e bem legal para a gente trabalhar. Ó, deixa eu só voltar aqui. É que daí a gente vai fazer o cálculo aqui de uma vez só. Então, aqui, a gente já conversou alguns pontos, e eu vou passar de uma forma mais sucinta, né? Que eram duas apresentações minhas, que ele vai justamente, né, falar sobre a taxa interna de retorno, né, e o cálculo do valor presente líquido, e ele vai fazer algumas análises, como, por exemplo, o que vale mais a pena, né? Se a gente considerasse, nesse caso aqui específico, um exemplo, ó, se a gente considerasse a taxa interna de retorno para escolher os dois, de 1 para 2, a tira é de 100%. E de 10 para 15, a taxa interna de retorno é 50%, né? Do ano 0 para o ano 1, de 10 mil, ele teve um incremento de 50%, taxa interna de retorno 50%. E de 1 para 2, a taxa interna de retorno é de 100. Só que a ideia, e que nem a gente já conversou, né? O investidor, ele quer saber de
dinheiro, de criar recursos. Então, por exemplo, dependendo da situação, né, você vai sempre tentar verificar também a questão do valor presente líquido. Os investidores, você pode investir R$1, tá, mas como é que eu vou comparar R$1 com 10 mil, né? Você tem um investimento que você só pode investir R$1 para ganhar 2, né? Não, o outro você investe 10 e ganha 15, tá? Não estou falando da possibilidade do cara poder fazer 10 mil investimentos de um. Se o cara puder fazer 10 mil investimentos de um e virar 2, né, que daí daria 20 mil, aí com certeza esse Quatira aqui seria interessante. Mas a situação onde ele só pode investir no máximo 1 para tirar 2, né? Beleza. Então aqui a gente visualizou e aqui ele vai mostrar o que a gente começou a fazer na apresentação anterior, que para verificar que um é melhor do que o outro, a gente vai fazer aquela subtração de B menos A. Então, aqui ele traz um caso, ó, que a gente vai conversar, que ele diz assim, ó, uma empresa cuja taxa mínima de atratividade é 6% ao ano. Então, assim, ó, uma empresa, ela tem lá o custo do capital em 6% ao ano. A gente vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez anteriormente, tá? Dispõe de duas alternativas para introduzir uma linha de fabricação para um dos componentes de seu principal produto. A alternativa A é um processo automatizado que exigirá um investimento de R$20 mil e proporcionará saldos anuais de 3.116 durante 10 anos. Então, ela utiliza esse processo, e processo tem 2 S, está errado ali. Esse processo automatizado, investe 20 mil e vai ter um retorno de 3.116, né? Durante 10 anos, ou seja, ano 1, ano 2, ano 3, até o ano 10, 3.116. E a alternativa B, ele não é totalmente automatizado. Então, a máquina, o equipamento, todo o processo, ele é mais barato. O investimento é um investimento de 10 mil, né? É a metade do valor. Então, em vez de ele investir 20, ele compra uma máquina que ela é semi-automatizada, só que daí, fazendo toda a análise e tudo mais, ele vai ter um saldo anual, né? Considerando todos os gastos que ele vai ter, o que ele vai ter de resultado no final vai ser assim, 10 mil de investimento inicial e depois, né, do ano 1 até o ano 10, 1.628. E daí ele pergunta, né, qual é a melhor alternativa? Então, assim, ó, eu tenho esse aqui, eu já tenho esse cálculo feito, só um pouquinho. Eu acho que não me lembro se é o 5 ou se é o 4. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui nessa apresentação, né? Então, ali, ó, mesmo cálculo que a gente já fez em outras aulas, né? Ele faz o cálculo do valor presente líquido e ele faz o cálculo a gente tem o cálculo da taxa interna de retorno, beleza? Então, fluxo do projeto A, fluxo do projeto B, valor presente de um e valor presente do outro. Aí o que a gente tem? A gente vai calcular justamente, né, o um menos o outro, que eu também já tenho pronto aqui para já ficar até mais tranquilo. Se vocês quiserem, a gente faz o cálculo, tá? Mas foi tipo a mesma lógica que a gente trabalhou antes. Então, assim, ó, projeto A, o projeto B e a diferença de um menos o outro, né? Aqui, na verdade, é o A menos o B, né? Porque aqui, no caso, o que acontece? O A, ele vai ter que fazer um investimento maior, né, em 10 mil. E ele vai ter um retorno a mais do que o projeto B de 1.488. Legal? Beleza, né? Bem tranquilo. Até posso botar bonitinho assim. Ok. Né? Tá aqui em formato moeda também. Ok. Então, assim, ó. O que a gente faz para verificar se vale a pena o projeto que a gente conversou? Você faz um menos o outro, e se esse valor aqui for positivo, significa que vale a pena investir,
né, o dobro aqui do retorno para que, né, deu positivo no primeiro momento. A ideia é assim, ó, vale a pena pagar 10 mil a mais, se um projeto é excludente do outro, ok? Né? Então, vale a pena ele fazer esse processo automatizado? Aqui a gente viu que a diferença se pagou, tá? A gente conversando aqui na apresentação, a gente vai ver que tem a tal da intersecção de Fisher, né? Que é o quê? Ó, deem só uma olhada aqui a taxa interna de retorno, ó, 9, 10 e 7,97. E aqui o custo do capital, 6, né? Beleza, vamos voltar para a apresentação. Aí diz, as duas alternativas apresentam a taxa interna de retorno maior do que o custo do capital. Legal, a gente já tinha visto. Portanto, ambas seriam atrativas. Para a empresa, perdão, a alternativa B apresenta uma taxa melhor, né? Apresentou 10, né, se eu não me engano, vamos ver. Apresentou 10, ó, né? E a outra apresentou o VPL maior. Vamos voltar. A alternativa B apresenta taxa melhor, porém só será possível tomar uma decisão após conhecer o que será feito com a diferença. A gente já fez dos investimentos e o que será feito com as parcelas que retornarão do primeiro ao 10º ano. É o problema do reinvestimento. Legal, a gente fez o cálculo, né? E daí ele diz assim, ó, esse impasse, no entanto, pode ser solucionado simplesmente supondo que as diferenças no investimento e as parcelas, né, sejam aplicadas ao custo de capital. Beleza. Então, o que a gente fez? Ó? A gente fez justamente essa tabela. A gente fez a diferença de um projeto pelo outro. E a gente calculou. Ao calcularmos, né, a gente descobriu que ele vai apresentar uma taxa de retorno, uma TIR, deu quase 8, aqui ele está como está arredondado, né? Mas deu 7,9, né? Quase 8. Então, assim, se a empresa optasse por B, ela teria que aplicar a diferença no investimento que rendesse no mínimo a 8% para equivaler a A. Como se supõe que a empresa só possui a alternativa de aplicar ao custo de capital de 6, ela deve investir no projeto, né, no projeto de 20 mil, que é o projeto A, certo? O custo de capital é 6, então ela tem, a gente fez o cálculo, a gente verificou que o investimento, mesmo calculando aquele investimento, aquela diferença incremental, ainda compensa. O exercício apresentado pode ser mais visualizado, melhor, né, visualizado através do gráfico VPL taxa de desconto. Tá? Aqui ele mostra aqui o projeto A e o projeto B. Na verdade, ele não é uma linha reta, mas eu coloquei ele só para conseguir apresentar para vocês o que é algo que é chamado de intersecção de Fisher. O que é a ideia da intersecção de Fisher? Tá vendo que as linhas se cruzam aqui? Aí você olha e fala, né? Porque, tipo assim, ó, ele tem o maior valor presente líquido e a linha se cruzou. Aí você fala assim, como assim a linha se cruzou? Né? Quero mostrar um negócio para vocês, que talvez, e que nem eu comentei, geralmente os professores não comentam, mas que é extremamente importante, né? E os livros, quando eles são mais avançados, eles vão trazer isso. Desculpa, vou vir aqui e vou mostrar para vocês. Olhem só que interessante. Até aqui, eu conversei e vocês disseram assim, professor, já entendi tudo, estou careca de saber. Beleza, né? Ou só o professor está careca de saber. Literalmente. Pessoal, assim, ó, olhem que interessante. O projeto A, por tudo que a gente viu, ele é viável, ele tem o melhor valor presente líquido e ele deve ser escolhido. Foi isso que a gente conversou, foi isso que os autores falaram, e a doutrina, e todos eles falam. Né? Aí eles falam assim, ó, uma das justificativas é porque o valor presente líquido é maior. Beleza. A segunda justificativa, que nem a gente viu na apresentação anterior, é o seguinte, é que se eu pegar esse valor a mais que eu vou pagar no investimento, mesmo assim, ele ainda dá um VPL positivo, ou seja,
o projeto A deve ser escolhido, certo? Concordam? Por favor, coloquem para mim se vocês concordam ou não no chat. Muito bem, né? Então, assim, ó, quero mostrar o seguinte para você. Isso. Quero falar o seguinte, para mostrar o seguinte para vocês. Eu deixei aqui no Excel, porque olhem só. O que Não, mas tá certinho, tá certinho. Por enquanto tá tudo ok. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olhem comigo, tá? Como está aqui na planilha Excel, eu posso fazer as alterações e ele vai mudar o resultado, obviamente, porque ele está com as fórmulas, né? Então pensem o seguinte, se a taxa interna de retorno aqui é 9 e aqui é 10, se eu colocasse 9,5, provavelmente esse aqui não vai, não, vamos ver se vai dar certo, né? Ó, o que acontece se eu botasse 9,5 aqui, ó, por cento, né? Lembrando que aqui a tira é 9 e aqui é 10. Ó, beleza? Então, deixa eu só botar mais casas decimais porque ele arredondou aqui. Ó, se o custo do capital fosse 9,5, aí somente o projeto B seria positivo, né? Como o custo do capital é 6, ele tirei as casas decimais. Como o custo do capital é 6, a gente viu que é o A. Professor, então eu já sei, ó. Se for 9,01, vai ser o B. Então, tudo que supere 9. Beleza? A gente poderia pensar dessa forma. Se a TIR de A é 9, né? Tudo que supere 9 vai fazer com que o projeto B seja viável. Aí, se fosse uma perguntinha, eu não vou perguntar assim na prova para vocês, tá? Não precisa ficar preocupado, ninguém vai ter que ter um Excel lá montando as planilhas, né? Até seria interessante a brincadeira. Mas eu quero que vocês compreendam o seguinte: olhem só, a gente viu que com 6, com 5, com 4, tudo que for, né, abaixo ali do que a gente estava vendo, o projeto A é melhor do que o projeto B. Quando a gente colocou 9,01, nós verificamos que daí o projeto A é inviável e o projeto B é melhor. Agora, olhem só uma outra coisa. E se o custo do capital fosse 8,5? O que vocês acham que vai acontecer? Se fosse 8,5, vamos dar uma olhadinha o que aconteceria se fosse 8,5, ok? 8,5%. Olhem o que aconteceu. Olhem quanto que deu de VPL do B e olhem quanto que deu de VPL do A. Qual que tem a melhor TIR? E qual que tem o melhor VPL? O que aconteceu? Isso aqui, né, foi o que um autor, então, né, que é o Fischer, né, por isso que é a intersecção de Fischer, que ele mencionou, né? Você tem vários trabalhos, várias pesquisas, vários artigos acadêmicos, né, trabalhos, e ele falou assim, ó, peraí, pessoal, não é o 901 que vai ser a distinção aqui entre um e outro, ou seja, esse aqui a TIR é 9, então se fosse 9,01, o projeto B vai ser viável, né? A gente calculou, colocou 8,5, ó, 8,5 é mais alto, 8,5 é mais alto, perdão, 9% de TIR do projeto A é mais alto do que o custo do capital. A gente viu isso. Só que mesmo assim, o valor presente líquido do B foi melhor do que do projeto A. Aí o que é a tal da intersecção de Fischer? Ou seja, o ponto onde justamente ele encontra esse momento, né,
onde os dois têm o mesmo valor presente líquido, vocês sabem qual que é o percentual? O percentual, deixa eu ver só o que o pessoal foi escrevendo nesse meio tempo, que eu acho que eu perdi aqui as escritas. Beleza. O percentual onde um vai encontrar o outro, ou seja, que o valor presente líquido dos dois aqui vai se igualar, vai ser justamente essa tira aqui, ó. Na hora que você calcula a TIR, né, da diferença esse a mais, do tipo assim, o investimento é 20 mil, o outro é 10 mil, esses 10 mil a mais, né, essa taxa interna de retorno de todo esse fluxo que a gente calculou aqui, ó, A menos B, essa taxa interna de retorno vai ser onde os dois valores presentes líquidos vão se igualar. Quer ver? Eu botei para o custo de capital ser aquela TIR, que é 7,97. Olhem que interessante quanto que deu de VPL de A e quanto que deu de VPL de B. Legal, né? Então é justamente onde as linhas se cruzam, né? Que é a partir de qualquer valor superior a esse 7 ponto, é uma dízima periódica aqui, né? A partir de 7,99 aqui que a gente tem, né? Eu acho que é uma dízima, deixa eu ver. Tá vendo? Então, a partir desse valor aqui, essa taxa aqui, a gente, né, um pouco mais alto do que 7,97, quer ver, ó, né? 7,98. O B já é melhor do que o A, né? E um pouco mais baixo do que esse valor, 7,95, vou botar, né? Para ficar mais fácil. Ó, o A é melhor. Legal? Isso aqui só eu, né? Para dizer para vocês. Ó, bem interessante. Então, assim, o que a gente viu, né? A tal da intersecção, que ela justamente... Aqui o material, ele arredonda, né? Até porque ele estava assim as casas. Mas ele diz assim, ó, que é esses 8%. Então, se o custo de capital ficar em 7,98, quase 8, né? Se ele ficar nesse percentual, o projeto B, que é de 10 mil, vai ter o melhor valor presente líquido. Ou seja, não valeria a pena você investir, né, 20 mil, porque o projeto de 10 mil teria um melhor retorno, tá? E a partir de valores abaixo do que aquele 7,97, o projeto A seria mais viável. Aliás, deixa eu dar uma olhada numa outra conta que a gente fez aqui para ver se ia ficar algo semelhante aqui ou não. Ó, não, esse foi o que a gente tinha aqui, né? Tá com o mesmo. Ah, não, aqui nesse caso aqui a gente não ia ter conta, porque eles eram bem certinho. Ah, não, aqui eu que botei. Esse aqui acho que é outro, não foi aquele que a gente fez, né? Não, esse aqui é uma outra conta que eu estou fazendo aqui. Então tá, eu queria dar uma olhada naquela conta que a gente fez. Que tá aqui. Aqui ela tá, ó. Essa que a gente fez no exercício número 1, tá? Não havia parado para pensar nessa daqui, tá? Fui seguindo ali a apresentação, que era se vale a pena investir 1.600 a mais, tá? Então, o que acontece, ó? O projeto B, ele foi escolhido, ele deu um retorno maior, e a gente viu o seguinte, ó, que aqui deu 19,41. Vamos jogar esse percentual aqui, ó. Isso aqui a gente foi da primeira apresentação, ó. 19,41. Empatou, ó, tá vendo? Então, assim, ó, os dois tiveram o mesmo, com um custo de 19,41, tanto o projeto A quanto o projeto B tiveram o mesmo VPL. E se o custo do capital, ao invés de ser 15, como ele era, que a gente fez na apresentação anterior, se ele fosse 20, significaria o seguinte, ó, que daí valeria a pena escolher o projeto A e que não valeria a pena
né, investir no projeto B. Não valeria a pena pagar 2.600, ou que nem a gente falou, não valeria a pena pagar 2.600.000. Legal? Então, assim, ó, o que a gente viu nesse primeiro momento, né, até o nosso intervalo? A gente viu o seguinte, que entre eu escolher um projeto, né, se eu tenho que escolher projetos excludentes, ou seja, eu só vou poder optar por um, entre valor presente líquido e taxa interna de retorno, eu escolho o valor presente líquido. Essa foi a nossa primeira parte da apresentação, nosso primeiro material com slides. O nosso segundo material com os slides, que ele vai falar a respeito de comparação de taxas internas de retorno, a gente fez uma análise mais avançada, onde a gente descobriu a respeito, né, da intersecção de Fisher, ou seja, a partir de que momento, onde é que é o ponto onde as linhas se cruzam, né, onde os dois projetos apresentam o mesmo retorno e a partir, digamos, de uma taxa interna, um custo de capital um pouco maior, vai fazer com que mude entre o projeto A e o projeto B. Então, se você tiver uma alteração nesse custo do capital, às vezes, o que a primeiro momento o projeto B era melhor, que nem a gente mostra aqui, VPL 500 e quase 520, ele pode vir a ser pior, né, com o aumento do custo do capital. Legal? Vimos, então, entre VPL e TIR e vimos a respeito de intersecção de Fisher. Deixa eu ver se nosso material faz mais algum ponto. Se ele comenta... Opa, quero botar para outra aqui. Aí aqui que a gente conversou, né? E daí a gente tem que... Algumas considerações aqui, né? A conclusão diz assim, ó. Quando ocorrerem vidas diferentes, o procedimento é análogo, né, ao método do valor presente líquido, ou seja, se houver repetição, deve-se calcular preliminarmente o mínimo múltiplo comum de vidas, né, tentar encontrar ali um comum ali entre as vidas entre eles. E no caso de os investimentos não se repetirem, calculam-se diretamente as taxas internas de retorno de cada investimento e do investimento incremental, conforme o exercício anteriormente realizado. Legal? Então tá. Vamos fazer um cálculo, vou trazer um cálculo para vocês, para que eu vou deixar para... Vou fazer com vocês e vamos ver se a gente consegue fazer a correção. Deixa eu apresentar ele aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui para vocês. Opa, não foi. Como ele tem a outra apresentação, ele não quer fazer, mas eu vou puxar ele por aqui agora. Ó, então o que eu vou fazer? A gente está conversando ali a respeito da nossa aula, né? Eu vou dar um tempo para que vocês resolvam esse exercício aqui. Vou parar de gravar também para não ficar com o tempo passando, né, sem a gente resolver. E daí a gente vai ver qual deles aqui que é mais interessante, tá? Vou fazer a pausa e a gente já conversa mais um pouco.